como se eu estivesse na rua e fortalecesse a pinga daquela pessoa que você vê que ela está todo dia bebendo pinga e você vai todo dia comprar pinga para ela. E se você acostumar com isso, ela toda vez que te vê, ela vai atrás de você. Ela vai querer a pinga dela porque sabe que você abastece ela. É o mesmo princípio que vai acontecer quando você entra num caminho desse. Num caminho de locais que vão cobrar de você para fazer trabalhos, ou locais que você vai ver matança de animais. Essas coisas assim não é Umbanda, sabe? Então, pode ter outros nomes que qualquer um dá, mas se fala que é Umbanda, não é, porque Umbanda não trabalha com esse tipo, para essa vertente, sabe? Com esses tipos de conexões. A gente trabalha com as conexões mais sutis, né? Mais voltado, como o Edivan falou, é Umbanda da luz, né? Umbanda voltado mais para algo mais iluminado, né? Não buscamos algo que vai causar mal ao outro ou que vai abastecer nossos fins egóicos, né? E sim nossos fins espirituais. E aí, então vamos lá. Você está me falando o seguinte, que quando a Umbanda das Trevas ela tá usando a bebida e um fumo, às vezes ela está utilizando isso para necessidade de algum espírito ali, que é viciado naquilo, tal, que ele está precisando fumar porque ele tem essa necessidade quando ele estava encarnado, alguma coisa nesse sentido, certo? É isso aí. É isso que você chama de moeda de troca. É isso a moeda de troca. Vira um processo obsessivo, né? Onde ele depende de você para você suprir uma necessidade. Tudo que você estiver precisando, ele vai pedir esse tipo de material, esse tipo de instrumento para poder fazer essa troca com você, né? Prometendo rios e fundos, mas não tendo uma profundidade que é quando você trabalha em prol de iluminar ou salvar a vida de alguém, né? Utilizando esses elementos. Como é que uma pessoa que está aqui, como que a gente, quem está nos assistindo aqui, né, consegue diferenciar algo, por exemplo, pô, aqui é uma entidade que ela está usando isso para limpeza, ou não, é um espírito que está, sei lá, usando isso como moeda de troca. Eu que estou assistindo, eu consigo diferenciar isso ou só o médico consegue? Não, então, é difícil para quem realmente não conhece. Quem não conhece e não tem um certo conhecimento vai achar que aquilo é normal e pode achar que aquilo faz parte do procedimento. Mas quando a gente vai estudando, por isso que é muito importante o conhecimento, né? Que o conhecimento realmente liberta, a gente vai vendo os exageros que tem por aí, né? O nível de situações que a gente vê por aí com o uso da bebida e do fumo, né? Então, cobrar, por exemplo, chegar num local, ó, ali no canto, eles vão fazer o trabalho para você, mas tem um valor que tem que ser pago para fazer o trabalho. E lá eles vão fazer uma limpeza para você. Então, isso já é algo que não compete a Umbanda de fazer processos como esse. Você vai em locais como realmente aonde eu frequento, aonde sempre eu fui criado. Você vai chegar lá com a necessidade, você vai passar e vai ser trabalhado e ninguém vai te cobrar nada. Então, esse é o primeiro ponto que a pessoa pode observar. O outro ponto é você ver muito exagero. Um médium, por exemplo, derrubando garrafas e garrafas de bebida sem parar. A entidade não faz isso. A entidade ela vai utilizar tanto o fumo como a bebida como algo bastante equilibrado, de uma forma realmente bem dosada, porque é como se a entidade estivesse colocando para dentro o milímetro de líquido necessário para aquele consulente. Porque na hora que você coloca o líquido ele sai da boca já na forma de limpeza. O próprio guia falando já está volatizando, já está energizando um processo asséptico na pessoa, sabe? Ainda mais se ele utiliza um elemento de fumo, aí potencializa mais ainda com a bebida em termos de limpeza. Então, quando você vê essas coisas equilibradas, a outra coisa, o guia falando de uma forma também equilibrada, sem palavrões, sem querer aparecer, sem coisas estratosféricas, isso também é algo que está fora do equilíbrio, sabe? Fora do equilíbrio de situações. Então, assim, eu já vi muita coisa errada com o uso da bebida e o fumo nesses pontos,
E já vi muita coisa, e vejo muita coisa que é certa, que é o dosar, é o equilibrar, saber o guia sabe o momento que não tem que mais usar, sabe? Porque sabe Uhum. que não tem mais necessidade, então não precisa mais, então ele já utilizou para o seu devido fim. Então a gente vê um guia entregando a garrafa ou não querendo mais o fumo, porque você vê ali um equilíbrio, né? Ele fala, pô, você já entende ali, quem já conhece, já que ele cumpriu o que ele tinha que fazer com aquele instrumento, Uhum. certo? Então, quando a gente vê a vaidade muito aflorada em alguns locais, que eu já fui, a pessoa, você sente que não tem mais um guia ali, não tem mais alguém ali, no caso, tá até a própria pessoa, e a Uhum. pessoa, ela continua a beber, continua a fumar, porque existe um status, ela quer aparecer. Então, dentro de um processo anímico desequilibrado, ela extrapola. E Uhum. eu já vi muitas pessoas saírem bêbadas, saírem passando mal de situação assim. Por quê? Porque se for algo normal, ela não fica bêbada. É isso aí, não fica. Porque a pessoa entra em desequilíbrio e ela vai ficar. Então, eu vou dar um exemplo meu, né? Uhum. Eu tava numa gira de guardião e eu trabalhei com o meu guardião e ele bebeu a bebida dele, praticamente uma garrafa e meia, mais ou menos, da bebida dele lá. E depois acaba ali, ele desincorporou, aí comecei a falar com outros guardiões, aliás, guardiães também, as pombagiras. Aí elas oferecem um pouco da bebida dela, a gente bebe. E naquele dia, eu pensei assim comigo mesmo. Eu falei, nossa, quando acabar a gira aqui, eu quero ver na hora que eu ir para casa e parar numa lei seca, eu tô ferrado. Uhum. Aí não deu outra, cara. Quando eu estava chegando em casa, eu virei para a avenida para chegar em casa, uma lei seca. E eu falei, pelo amor de Deus, agora é com vocês. Agora, meu amigo, é com vocês. Porque eu trabalhei, fiz o trabalho, o que vocês pediram, eu fiz. Eu me sinto bem. O cara mandou parar, quando eu mandei parar, eu falei, perdi, né? Aí já falaram, a gente perdi. Mas eu já desci no carro assim, falei, vamos, tá nas mãos deles. Quando o Uhum. cara botou na minha guarda, botou na minha boca e soprou, ele olhou para mim assim, só falou, não, pode ir, tá tudo bem. Eu falei, que isso? Que isso? Não tinha nem passado de uma hora de eu ter saído da sessão. O álcool para diluir no teu corpo demora 8 horas, 10 horas, Uhum. por aí. Sim. Nem uma hora. E isso aconteceu 2 vezes comigo, sabe? De sair de sessão de guardião, onde o guardião ele ingere a bebida mesmo, ele trabalha em prol da caridade, e ali soprar e zero. Então, é algo realmente que para muitos falam assim, pô, mas isso aqui é o quê? É uma coisa, é mágico? Não, eles sabem trabalhar com isso, e a gente, quando faz o intercâmbio mediúnico, que é a incorporação, eles mudam todo o nosso padrão vibratório, né? Então, eles passam a trabalhar de forma diferente com os elementos que a gente está acostumado. Os elementos que a gente está acostumado, que a gente olha que tem uma visão nociva, para eles, eles invertem esse padrão, deixa de ser nocivo e passa a ser curativo, entendeu? Entendi. Então, ou seja, existe, como uma entidade falou para mim uma vez, existe mais mistérios entre o céu e a terra do que a gente pode imaginar. Legal. Tá, muito bacana isso que você trouxe, porque é interessante, a gente precisa também clarificar que existe sim o lado positivo disso, que é ok, limpeza, existe o lado negativo, que pode ser sim um espírito lá que está precisando e necessita realmente disso. Aí, dentro disso, eu tenho algumas dúvidas, que é exatamente como é que a gente diferencia, você já explicou, só para eu entender. A pessoa que está assistindo a gente, se ela quiser diferenciar, se ela vai num terreiro, por exemplo, se quem está utilizando aquilo ali, se é um guia realmente que está utilizando para limpeza, ou se é um espírito que necessita, é exatamente está bebendo muito, entendeu? Ou se a promessa que está ali é uma promessa nada a ver.